E o Itaú divulgou um crescimento de lucro de mais de 55% no segundo trimestre de 2021, naquele cenário, né, de retomada dos bancos, melhora, né, do ambiente local. E o resultado do segundo trimestre refletiu isso. E o ponto que a gente vai analisar hoje, né, quais são os pontos chaves que o investidor tem que observar e qual é a estratégia, né, que o Itaú deve ter dentro de uma carteira de investimentos. Né? Olhar de forma estratégica a composição de uma carteira e como o Itaú se encaixa dentro dessa alocação. Comentem, né, pessoal? Quem tem, quem não tem Itaú, como é que está a cabeça de vocês em relação às ações do Itaú? Bom, vamos lá, né? Vou colocar aqui na tela para vocês o lucro líquido do segundo trimestre de 2021, né? Então o Itaú reportou 6,5 bi de lucro líquido, aqui já olhando para o gerencial, que é o que faz sentido, tá? Se a gente pega em relação ao ano passado, o lucro foi no mesmo período 4,2, o ajustado já também. Então uma alta de 55,6%. O ano passado tivemos aí muitas provisões, né? Foi um ano que estava tudo sendo impactado pela pandemia. Agora estamos vivendo uma normalização das coisas, tá? Então tivemos essa melhora, mas eu vou mostrar aqui o porquê, né? Quais foram os pontos que impulsionaram o resultado do Itaú. Então vou mostrar aqui, né, quais foram os pontos de melhora para esse lucro crescer pouco mais de 55%. Quando a gente olha para a principal linha, né, de receita dos bancos e do caso aqui do Itaú, né, que é a margem financeira, que nada mais é do que a carteira de crédito vezes o spread bancário, tá? Então, é a linha de margem financeira, isso com a carteira de crédito, e também tem uma parte de tesouraria, né, que é a gestão dos próprios recursos. A gente vê aqui que o resultado foi de 18,7 bilhões e a gente olha um crescimento de 5,7%, tá? E o que está crescendo? Então, a gente tem aqui a nossa carteira de crédito, né, a carteira de crédito do Itaú, crescendo 12% em relação ao ano passado. Então, a gente tem um movimento aí de expansão do crédito, né? Mesmo dentro de um cenário aí, que o ano passado os bancos expandiram as carteiras de crédito, a gente continua vendo esse crescimento. Tá? Então isso aqui é importante, inclusive o mix, né? A distribuição do crescimento foi muito positiva. Tá? Então aqui é um ponto importante. Eu vou aproveitar para deixar aqui embaixo um link com uma agenda de dividendos, todas as ações que vão pagar dividendos nesse mês, né, em agosto agora, então quem quiser o link está aqui embaixo, é só baixar, é gratuito. Bom, e se do lado das receitas as coisas melhoraram, do lado das provisões, né, a PDD, que são as provisões para devedores duvidosos, ou seja, são aquilo que o banco coloca como custo para futuros calotes, né, não é de fato o calote, mas é o que o banco aloca como custo dentro do DRE, tiveram uma forte queda. Então vou colocar aqui para vocês. O gráfico, né, do que aconteceu nos últimos trimestres, a gente vê aqui a PDD em 4,6 bi, muito mais próximo da normalidade do banco, tá? Isso aqui já está dentro das médias. Isso é uma queda, né? Representa uma queda de quase 40% em relação ao ano passado. No primeiro trimestre eles provisionaram mais de 10 bi, como vocês estão vendo, e no segundo de 2020, 7,7. E o que foi? Foi aquele movimento, né, de ser conservador que os bancos, Itaú e Bradesco, né, provisionaram muito caso um cenário adverso de desemprego acontecer. Se não aconteceu, a gente vê os balanços aí super sólidos. Quando a gente olha para o lado dos atrasos, né, então que está atrasado acima de 90 dias, o número é 2,3%, está igual aos últimos trimestres, tá? Então, mesmo depois da melhora, aí, ele se manteve nesse nível. Entre 15 e 90 dias tiveram uma elevação de 2 para 2,5, mas isso em função de um cliente específico, tá? Então não é sistêmico, mas um grande cliente ocasionou esse aumento aqui nesses atrasos. Mas o que a gente vê aqui é um balanço extremamente sólido. E essa melhora, né, essa queda na PDD aí, é estrutural, né? O ano passado que foi extremamente excessiva as provisões. Outro ponto para a gente analisar aqui desse resultado, né, são as linhas de receitas com seguros e serviços. Tá? Então a gente vai ver aqui no gráfico, né, o que aconteceu, a gente vê um crescimento tri contra tri, né, em relação ao último trimestre e em relação a 2020 também, né? Então o cenário local ainda é, né, de muita gente trabalhando em home office, uma circulação de alguma forma restrita. Entretanto, a gente viu aqui um crescimento de 14,4% nessas receitas, né, somadas de seguros e de serviços. Então, sim, os bancos estão conseguindo crescer receita
de serviços, mesmo com pandemia, né, com restrições de mobilidade, seja, né, as pessoas não estão indo tanto nas agências, mas os bancos, como eu já falei muitas vezes, eles são digitais, né, foram os primeiros players, eles só não se vendiam como digitais, e mesmo com o crescimento forte dos bancos digitais, tá? Então isso aqui é extremamente importante. E aí quando a gente olha para a última linha, né, a gente vê o resultado aqui forte do crescimento do lucro, né? Então esse 6,5 bi aqui, isso aqui é o gráfico, né, do lucro dos últimos trimestres. A gente está voltando para uma normalização, né? Então a gente está aqui caminho de um lucro de 26, 27 bilhões de reais em 2021, tá? Então estamos indo aqui para um caminho entre 26 e 27 bilhões de reais de lucro para 2021. Mas uma coisa importante, tá, que o resultado aí divulgou foi o guidance. O que é guidance, né? As estimativas de crescimento para 2021. O Itaú alterou algumas delas e para melhor, tá? Então eu estou colocando aqui na tela e pessoal, todos esses gráficos aqui, quem quiser, tá no meu canal do Telegram, tá? Então é só entrar lá, eu já deixei disponível lá para quem quiser acompanhar e ver esses números de perto. E quais foram essas alterações, né? Carteira de crédito total. Então eles tinham uma estimativa aqui de crescer entre 5,5% e 9,5%, foi revisada para um intervalo de 8,5% a 11,5%, ou seja, melhora na expectativa de crescimento da carteira de crédito. Além disso, né, quais foram outras alterações? Margem financeira com o mercado, né? Então, quanto eles vão ganhar com a tesouraria, gerindo os próprios recursos, isso saiu de 4,9% a 6,4% nesse intervalo, para 6,5% a 8%, tá? Então aumentou aqui as expectativas de ganho com o mercado. E o custo do crédito, né, que são as provisões, ou seja, é custo, né, que tinha uma estimativa entre 21,3 bi e 24,3 bi, foi reduzida para o intervalo entre 19 e 22 bilhões. Ou seja, né, o que a gente viu aqui é uma melhora, todas as alterações que aconteceram foram para melhor. Melhora na expectativa de crescimento da carteira de crédito, melhora na expectativa de ganho da margem com o mercado, né? E uma redução da expectativa aí das provisões, tá? Então, isso tudo aqui ajuda a uma certa percepção do mercado. Bom, mas o ponto é, né? Quando a gente olha para o Itaú, então, o Itaú deve lucrar aí próximo a 26 bilhões de reais nesse ano. Quando a gente pega o market cap do Itaú ex-XP, né, que vai se agregar até setembro, então isso está em andamento, a gente vê aí um market cap próximo a 230 bilhões de reais. E isso resulta num preço-lucro, né, numa métrica preço-lucro, próximo a 8,5 vezes para 2021. Extremamente descontado, abaixo da média da bolsa, dos bancos. E por que os bancos não andam, né? Pelo menos os tradicionais. E eu vou colocar aqui um gráfico para vocês, né, do último ano do Itaú versus o Banco Inter. Então a gente olha aqui no gráfico, né, esse Itaú contra Banco Inter no último ano. Itaú subiu um pouco mais de 11%, Banco Inter 241%. Tá? Então assim, totalmente descorrelacionado. E por quê, né? Bom, primeira coisa para entender, para quem tem na carteira ou quer ter. Eu gosto do Itaú, eu recomendo. Itaú é uma ação de valor, ou seja, ela tem valor. Né? Em 8 anos, ela consegue devolver o valor de mercado via lucro. Né? Então, assim, múltiplos extremamente baixos e um modelo de negócio consolidado e com pouca necessidade de capital. Né? Não tem necessidade de ficar se reinvestindo, por isso que ele acaba distribuindo. Então, ele tem uma certa estabilidade. Então, ações de valor, né, hoje no mundo, elas ficaram um pouco para trás. E existe, né, essa percepção. O Itaú fica muito para trás em relação aos digitais, né, os tradicionais em relação aos digitais, porque é uma questão de percepção. O mundo acredita que os tradicionais não vão existir mais e que os digitais vão tomar tudo, porque na minha concepção não faz o menor sentido, tá? Até peguei aqui, o lucro do Itaú em 2010, 11, né, estava próximo a 12, 13 bi, hoje é o dobro, mesmo com o impacto da crise. Quando você pega o Banco Inter, né, o lucro 2017, quando ele abriu capital, por volta de 50 milhões. 2021 teve um lucro de 5 milhões, ou seja, nada, né? Os últimos 12 meses, 35 milhões. Ou seja, quando você pega o múltiplo do Banco Inter, né, mesmo que você tenha premissas aí bem arrojadas, né, você está falando de 300, 400, 500 vezes o lucro para esse ano. É muito fora. Então, o Itaú é uma ação que tem valor. Assim, essas melhoras que estão acontecendo nesses resultados devem ajudar, mas quando que ele vai destravar valor de fato? Né? Então, esse valor de fato, que é algo
que não é tão claro, né? A partir da hora que o mundo começar a entender que essas empresas tech não são tão rentáveis, né? Na hora que acabar o dinheiro, dar uma reduzida na liquidez, essas ações tendem a, com o mercado inteiro, né, que é negociado a múltiplos exorbitantes, recuar e a gente tem uma migração, tá? Mas isso pode demorar anos ainda. Eu gosto do Itaú, não é a ação que eu vejo hoje não vai dar porrada, né? Hoje não é uma ação que vai multiplicar por 2. Em algum momento, nessa transição, ela pode tirar muito valor, mas aí tem que ter uma grande mudança nesse tipo de percepção, né? Porque ela gera, de fato, resultado, entrega, cresce, versus um mundo que faz espuma e não entrega resultado. Então esse é o grande paradigma aí que o investidor tem que ter na cabeça. E aí quando você coloca, né, o Itaú na carteira, é uma ação que deve pagar dividendos daqui para frente, né? Tivemos aí uma janela de tempo que não pagou, né, em função de crise, de regulamentação, mas as coisas mudaram, então, assim, gera lucro, né, e não tem necessidade de reinvestimento, que é positivo para o acionista, mas é uma posição mais conservadora, tá? Então o investidor tem que entender qual que é a estratégia de cada ação dentro de uma carteira, né? O investidor não pode pensar que vai tudo subir, tudo porrar, não. É uma composição, né? Como se fosse um time, né? Tem atacantes, tem defesa. O Itaú é uma ação que é defensiva, né? De alguma forma, tem múltiplos extremamente baixos, né? O que eu gosto, porque num cenário adverso, ela ainda tem muito valor, versus quando você está comprado numa ação de 100, 200 vezes lucro. Não estou dizendo que não é para comprar, tem que aproveitar esses movimentos, né? Mas saber exatamente qual ação representa o que numa carteira, tá? Então vou começar daqui para frente a trazer algumas visões mais estratégicas dentro de uma carteira, dentro de o que cada ação pode representar para você, investidor. E lembrando, pessoal, esses gráficos estão no meu Telegram e eu deixei aqui embaixo uma agenda, né, com as empresas que vão pagar dividendos em agosto, tá? Então, quiser, é só baixar. E se você gostou desse vídeo, dá um like e até o próximo.